Vou começar esse vídeo mostrando toda essa constelação aqui para vocês. Se você já viu o Obsidian, você sabe que isso aqui é um gráfico que mostra todas as correlações de notas que você vai marcando. O meu computador até deu uma pesada aqui. Ele tá, deixa eu ver, batendo aqui 97% de CPU, justamente porque ele tá aqui não só, claro, por conta do OBS, mas também puxando bastante processamento do Obsidian. E cada pontinho desse daqui foi, digamos, um pontinho que eu estudei direto ou indiretamente nos últimos 7 meses. E é disso que eu queria falar com você. Esse vídeo, então, é sobre uma atualização do que eu estou estudando, novidades e para a gente realinhar o nosso relacionamento, não que esteja ruim, mas é para a gente se reconectar. E, enfim, já estava com vontade de fazer isso há algum tempo. Mas antes da gente entrar nesse assunto de, digamos, de tecnologia, eu queria passar um pouco mais para você alguns status de como as coisas caminharam e vão caminhar. Nos últimos 6 meses eu passei por uma espécie de burnout, eu não sei exatamente se é isso, até porque, digamos, eu sou da década de 80, não fui no médico, não procurei muita coisa, mas eu entendi os sinais do meu corpo, entendi que eu tinha que dar, sei lá, um tempo, sabe? Para pensar, um tempo para entender muitas coisas, o corpo já estava cobrando algumas coisas, a mente também. Isso não significa que eu parei de trabalhar, só significa que eu fui fazer algumas coisas a qual eu já estava interessado em fazer há algum tempo, principalmente relacionado aos estudos. E eu estou mostrando e falando isso para você, justamente porque eu acho que vai fazer total sentido. E o principal beneficiário vai ser você, porque eu sou um criador de conteúdo, eu gosto de trazer conhecimentos, eu sou professor, engenheiro e enfim, acho que isso vai ser bem legal para você. Já entrando dentro do contexto um pouco mais técnico do vídeo, em que eu vou trazer vários assuntos que estão relacionados todos ao tópico de inteligência artificial, consultoria, desenvolvimento, startup SaaS, enfim, bastante coisa também de engenharia de software, que é uma das coisas que também eu voltei a estudar muito mais. E no direto, isso aqui então é um gráfico de tudo que eu estudei. De onde que eu tirei esse gráfico? Primeira coisa, sempre foi uma vontade minha fazer um log da minha vida. Como? Colocar as coisas que eu estou estudando, os livros que eu estou lendo, fazer o digesting, né? Fazer a digestão de todas essas coisas, correlacionar. E, cara, eu nunca consegui fazer isso de uma forma, digamos, minimamente organizada. Por quê? Todas as vezes que eu iniciava, eu basicamente parava e as coisas ficavam abandonadas, tá? Tanto que existe um segundo, digamos, arquivo aqui, um vault, que o Obsidian chama, em que ele acabou ficando abandonado. O único que deu certo é o My Second Brain, como o próprio nome diz, o meu segundo cérebro. E por que que deu certo? Porque esse aqui é uma estrutura em que eu vou adicionando capturas aqui. Então, por exemplo, tem capturas como a ideia de conhecimento corporativo, via Wiki LLM, mais skills, não sei o que lá. Então, eu vou colocando várias coisas aqui, né? Então, isso parece uma nota aqui um pouco indecente, que eu vou adotando. Mas, enfim, eu trago aqui, então, nessa página de captura tudo que eu gostaria de falar, logar, tudo que eu estou estudando, sessões de trabalho, e a mágica acontece porque agora a IA faz o ingesting disso para mim. E é muito legal porque ela vai cuidando de vários aspectos da minha vida, desde aspectos áreas como, por exemplo, finanças, família, do que eu estou estudando, religião, trabalho. Então eu vou colocando tudo aqui e ela vai atribuindo conceitos aqui, que são conceitos que acabam se tornando perene ao longo do meu conhecimento e do meu estudo, né? Então tem algumas coisas aqui que a gente pode ver, coisas técnicas, coisas mais de negócio, de SaaS, que eu andei estudando bastante, que eu vou abrir uma nota aqui, por exemplo, performance. Ó, dá texto legal, né? Então, pegar uma peça do Strategy Organic Content que overperformou. Então, tem um pouco dessas coisas, né? Então, ele vai colocando notas aqui e vai linkando. Isso é muito legal, porque basicamente esse aqui é um Zeidencasting, ou Zeiden, como o pessoal diz, que é um método que foi criado por um alemão meio malucão, que conseguia fazer muito conteúdo, escrever livros de relacionamento de ideias. Então aqui tem decisões, desde decisões, digamos,
mais financeiras, de logar o meu Building Story, como por exemplo esse daqui, né? Reposicionamento do Building Story com 12 em 12, a qual eu também depois, um vídeo mais propício, vou trazer mais ah, coisas. Aqui o Zeitgeisting, não sei se eu estou falando direito, mas aqui basicamente é isso, né? Ele traz também aqui entidades que são basicamente pessoas e coisas a qual eu vou trazendo estudos e tudo mais. Mas, enfim, o objetivo aqui não é seguir no wiki, mas dar um overview. Tem coisas que eu estou estudando, coisas que eu estou fazendo, por exemplo, Worms versus OpenClaw. Beleza? Então aqui, em comparação do outro, mas principalmente tem pastas aqui de projetos. E eu acho que num tempo mais propício de vídeo, eu posso trazer mais detalhe. Só que uma das coisas que mais me fez repensar, beleza? Foi o que eu queria da minha vida e qual seria o próximo projeto que eu iria me dedicar. Porque até então eu nunca tinha feito um projeto com uma grande abertura, trazendo todas as visões minhas técnicas e que era até alguns pedidos de alguns amigos, já entrando um pouco mais nos próximos produtos ou coisas que eu estou trabalhando. Nasceu a Base 25, né, que é uma marca, enfim, que eu vou trazer vários conhecimentos ali, porque eu sempre até ficava muito restrito ao conhecimento técnico, até por herança dos meus cursos anteriores da Dev Samurai, mas agora eu decidi me reposicionar e trabalhar basicamente com várias frentes em que eu não vou ficar só na parte de academic, mas também eu vou ficar na parte de trazer softwares, trazer coisas que são bastante interessantes. Tá? Então, basicamente, ele vai trazer um sistema operacional aqui que eu vou trabalhar, basicamente trazendo muito mais conteúdo, que são conteúdos, digamos, mais estratégicos. O que era também pedido de alguns amigos, porque eu ficava conhecido muito por essa questão de, olha, você fala muito de programação, mas toda vez que eu converso, o seu vocabulário, o seu conhecimento é mais amplo, muito mais amplo do que isso. Porque sim, ó, a gente acaba estudando, vendo outras coisas de negócio, experimentando. Então, sem sair muito desse aspecto de programação, esse aspecto técnico, até para não desrespeitar as pessoas que estão interessadas nesse canal, eu vou continuar, claro, focando bastante nisso, mas abrindo devagarzinho um pouco o leque, até para sentir um pouco sobre vocês. Mas um dos conceitos que eu venho trabalhando muito mais forte é o conceito de consultor IA para empresas que querem se tornar IA first. O que está me chamando bastante atenção, principalmente um projeto do que foi lançado agora em março de 2026, chamado Paperclip com Worms, então tem bastante coisas legais. Voltei também a atualizar meu instalador anterior, o que era basicamente um instalador que, ok, era só algumas stacks do Swarm, mas eu acabei fazendo um upgrade dele para que ele se tornasse basicamente um instalador do zero. No caso, o instalador, eu estava todo confuso com as minhas janelas aqui. No caso, o instalador é o Bentô. Então, o Bentô, para quem não ouviu falar ainda, acho que a maioria, porque foi um posicionamento de rebranding, ele nasceu agora com essa perspectiva de se tornar um script até para poder, digamos, sanar uma demanda do mercado que o script do Orion acho que acabou deixando um pouquinho de lado. Não conheço muito bem a história, não conheço a pessoa, mas eu vejo o repo e o repositório está um pouquinho de lado. Essa é a minha percepção, né? Então a gente continua com vários stacks aqui, só que eu estou alimentando com muito mais outros que fazem muito mais sentido para quem vai trabalhar com IA. Então temos aqui, por exemplo, OpenClaw, Paperclip, temos outras coisas aqui como o MetaMCP, enfim, tem muito conteúdo, muita coisa legal. E a minha perspectiva aqui é justamente passar esse overview para vocês, entender o seguinte, olha, esse é o momento de retorno, esse é o momento em que eu estou passando várias coisas aqui e talvez algumas das coisas podem fazer sentido, tá? Estou escrevendo também um livro com um método, então eu tenho reunião daqui aos 2, 3 minutinhos com um cliente da minha consultoria IA First, em que eu estou escrevendo aqui toda a parte do método dentro
dentro de um livro, beleza? Claro, com bastante ajuda da inteligência artificial, então o livro aqui já conta com bastante conteúdo em que eu vou logando, vou trazendo, e é bastante conteúdo prático, até que traz, por exemplo, folhas de diagnóstico, o que o cara precisa fazer, então, até para sanar aquele problema que existia, que era um problema até de tese de negócio, em que eu não trazia, digamos, essa parte comercial. E eu até não me sentia muito confortável, porque até então eu não estava, sei lá, fazendo tão forte isso, e agora eu estou fazendo com muito mais intensidade. Então, indo para o próximo projeto aqui, só para a gente continuar o vídeo. Temos também aqui um projeto paralelo que eu estou fazendo, um projeto muito legal, que é um projeto de um teclado split. Então, estou fazendo esse teclado split. A marca vai chamar ainda Mux e basicamente é uma marca de teclados split em que eu vou fazer basicamente desde o hardware, software, todo um ecossistema de configuração. É bem legal, para quem não conhece, um teclado split é um teclado que ele é dividido ao meio e você posiciona ele da forma que você conseguir. Então é bem legal, tem todo um modelo aqui. Aí, claro, eu me inspirei e utilizei a própria inteligência artificial também para me ajudar. Então são bastante coisas legais. Além do próprio canal do YouTube, que sim, como você sabe, está um pouco parado, porque a gente chega numa época em que a gente meio que dá uma desanimada, mas eu aposto que as coisas vão funcionar melhor. Aliás, esse vídeo está sendo até, digamos, um contraprotocolo do que eu me propus a fazer no canal do YouTube com coisas scriptadas, mas eu, cara, sinceramente, não consigo, digamos, caminhar muito bem se colocar muita coisa rígida dentro do YouTube. Então, até se você não gostar muito desses conteúdos de bate-papo, falar, cara, puta enrolação, velho, me dá um toque, beleza? Sobre IA especificamente em modelos, cara, eu tô trabalhando muito com harness, estudando bastante sobre o Pi. O Pi é um harness que foi muito falado, não sei se ele está ainda tanto evidência assim, mas é um harness que... O que que é um harness, para quem não entende? É basicamente o equivalente ao Cloud Code ou o Open Code. É um programa que você abre aqui e você consegue interagir com a inteligência artificial. E o Pi, ele basicamente é um harness, ou esse programa que você consegue trazer só os módulos que te interessam, o que limpa muito, digamos assim, o, o contexto e você não fica gastando tantos tokens assim. Ele também é altamente expansível, então você pode criar não só as suas skills, mas também você pode criar os seus plugins. E eu andei criando alguns plugins aqui que são plugins bastante interessantes para o meu uso, beleza? Além de você conseguir fazer proxy com ele. O que que é um proxy? Deixa eu acessar aqui uns arquivos. Se eu entrar aqui no meu EA, README, beleza, acessei aqui, deixa eu só acessar meu README. E cara, não me julguem, eu sou do tempo do console, beleza? Eu acho que eu vou trazer mais conteúdos desse aqui também, então você vai ver algumas telas. Então assim, eu também estou estudando muito esse conceito de layer, ok? Em que você vai trazendo diversas layers e cada layer dentro do seu proxy, até chegar dentro do seu modelo com o harness correto, ele vai alimentando um fluxo que vai melhorando muito o seu contexto. Eu não sei exatamente se isso aqui se chega a chamar de Context Engineer, tem várias, digamos, siglas da moda, mas eu estou trabalhando bastante com RTK, fazendo compressão e trabalhando com a layer de memória. O que que seria uma layer de memória ou uma layer de conhecimento? É como se eu pudesse plugar um segundo cérebro, aquele segundo cérebro que eu mostrei para você, dentro do contexto do harness, só que sem sobrecarregá-lo, ok? Então, galera, tudo que eu estou falando aqui, eu vou talvez colocar timestamps, e daí você fala, cara, gostei disso, fala um pouco mais, ó, não gostei daquilo. Então isso aqui é só um vídeo de exploração e uma volta de uma comunicação com vocês. Tá? Então eu tenho a camada de conhecimento, então eu posso trazer essa camada de conhecimento sem ocupar contexto. Porque quando você vai colocando lá dentro do contexto, eu tenho 1 milhão de
de tokens de contexto. Sim, você tem 1 milhão de tokens de contexto, mas, cara, a IA às vezes se perde dentro daquele 1 milhão. Então, basicamente, você vai colocar uma camada aqui que você manda para um software, que normalmente é feito com um LangChain, e esse software ele vai buscar dentro dos arquivos ali sobre aquele assunto que você está falando, que é perfeitamente interessante para o MySecondBrain, porque no caso o MySecondBrain guarda literalmente todo o meu cérebro, toda a minha organização de negócios aqui, beleza? Tem a parte de compressão, que é muito legal, porque a parte de compressão vai economizar muito token, tá? Então tem coisas aqui que eu estou estudando, o que é bem legal. Então, coisas do Pi, OpenCode, Cloud, acho que aí todo mundo já sabe, né? Então, trazendo bastante novidades aqui, a qual eu estou estudando. Então, tem um roadmap completo aqui em que eu vou fazer um Python Proxy, o CLI Proxy API, e a gente vai fazer camadas aqui, em que, por exemplo, eu tenho um harness, que normalmente está ligado aqui com o OpenCode, Cloud Code e tantos outros, que ele vai fazendo, passando camadas, e essas camadas aqui, basicamente, elas vão me permitir não só economizar no token, mas fazer pesquisas e contextos mais inteligentes. E eu estou bastante empolgado com essa camada aqui em especial, porque essa camada é o que liga a memória à compressão. Então a memória, como eu disse, é essa parte que consulta. Também tem esse carinha aqui, ó, que é o CLI Proxy API, tá? Que ele é basicamente uma espécie de proxy, que é um intermediador de IA. Aí você está falando, cara, mas por que você precisa de um intermediador de IA? Cara, ele é muito legal. Então, primeiro, ele é open, ele é o OpenAI Compatible, então ele utiliza a compatibilidade de API da OpenAI, então qualquer cara desse aqui, OpenCode, Cloud Code, Pi, consegue falar com ele, só que ele se liga a vários modelos, como por exemplo os da Google, os da OpenAI. E por que que isso é muito legal? Porque ele tem uma característica muito bacana, que é fazer rounding robin. O que que é isso? É sortear as contas que você está utilizando. Mas por que que eu preciso sortear? Porque você pode pagar 2 contas de 20 do Codex em vez de pagar uma conta de 100 do Codex. E por isso você vai fazer uma, digamos, uma economia de, sei lá, 60, beleza? Então você pode fazer isso também com as coisas do Cloud, que hoje não permitem usar nada fora dentro do Cloud Code. Então tem muita coisa legal, além de alias de modelo, então você pode trazer tudo isso, tá? Então são coisas que eu estou montando. Cara, meu tempo é finito, como o tempo de qualquer pessoa, e é muito difícil, né, a gente, digamos assim, fazer tudo que estamos estudando. A minha mente está a 1000 por hora, como eu disse, estudei muito, todas as coisas que eu vim fazendo são coisas em que eu estou trabalhando nesse momento, tá? Tem o OpenCode também, que eu quero trazer bastante conteúdo sobre ele, mas mais sobre o meu fluxo de trabalho. O vídeo já está ficando um pouco longo, peço desculpas, depois vou ver se eu corto alguns pedaços. Mas, no caso, o OpenCode também é um outro harness que eu estou utilizando, mas ele é legal porque eu estou com outros planos aqui integrados e testando vários modelos, e com esse fluxo de trabalho em que eu tenho uma aba de exploração, que eu tenho uma aba de planificação, ou planejamento, perdão, building, review, fix. Então é basicamente o modo de trabalho que eu faço. Eu também estou construindo e muito ligado a skills, então eu estou trabalhando aqui numa skill do Pi, que na verdade ela é expansível para qualquer outro, mas que permite que você tenha skills para Spec Driven Development. Isso me ajudou muito. Por quê? Porque especificar bem é o segredo para que você consiga extrair o melhor resultado da inteligência artificial do modelo. E foi por isso que eu consegui desenvolver um projeto de cripto fintech, a qual eu participei lá basicamente como um desenvolvedor técnico, mas a parte mais interessante, sem entrar muitos detalhes aqui de código, mas é só para mostrar aqui um pouco, ele é um repositório completo. Então eu fiz uma cripto fintech com integração de Pix, cripto e tudo mais, que não é meu esse projeto, mas que foi bastante interessante, que eu consegui desenvolver um mecanismo de programação com IA.
Eu comecei a fazer isso em dezembro, então estava tendo muito essa questão do vibe coding, como se organizar, então eu consegui fazer coisas bem legais aqui que certamente a gente vai conseguir trazer. Eu vejo agora que o mercado está invadindo de cursos de Cloud Code, mas eu tenho certeza que esses cursos de Cloud Code não chegam perto do conhecimento que são necessários para fazer esse desenvolvimento, porque, cara, sinceramente, a parte da IA é fácil, beleza? O difícil é você conseguir fazer as coisas conversarem corretamente e terem o contexto de operação correta. Que mais que eu posso trabalhar aqui com vocês? Bom, a parte também de skills é uma coisa que eu estou desenvolvendo muito forte. Tenho aqui a parte de skills, então eu estou desenvolvendo tipos de skill que são skills personalizáveis. É como se fosse, eu vou deixar isso aqui a tabela um pouco menor assim. É como se fosse uma figurinha da Copa em que eu coloco aqui o melhor jogador em campo, e isso é interessante porque no caso o melhor jogador ou a melhor persona que desenvolve eventualmente um problema que eu quero resolver naquele momento, ela acessa um cluster muito específico da inteligência artificial, o que melhora substancialmente os resultados. Eu também coloco referências, então tudo isso que eu faço aqui é fruto de desenvolvimento de skills e também o desenvolvimento aprimorado de livros em que eu vou fazendo o distilling dele. No caso, eu acabei de mostrar a skill Alex Hormose, então tem um jeito que você vai trazendo os métodos, vai destilando os livros, que claro, você comprou para você colocar aqui, mas você vai alimentando as suas skills com diversas coisas que são bastante interessantes. E por que que tudo isso é importante? Já para a gente ir para os fechamentos, né? A gente já está com um vídeo muito longo, eu também acabo prolongando demais em assuntos diversos, mas eu estou também, como eu disse, trabalhando bastante com o Paperclip em tornar uma empresa IA first. Então já estou fazendo isso com a minha própria empresa, em que eu estou colocando aqui especialistas, como eu disse, todos nomeados para acessarem clusters de conhecimento e todos integrados ao ERMS. O ERMS, para quem não sabe, é um agente de inteligência artificial em que eu posso rodar. Aqui ele tem gateways como gateways que se conectam ao Telegram, então você pode colocar o Telegram para responder o seu assistente pessoal. O que o Hermes é, de uma forma bastante contraditória, muito melhor que o OpenClaw, porque ele se auto-aprende, ok? Temos skills aqui, temos tantas outras coisas. Cara, tem muita novidade por aí que vai desde o desenvolvimento, vai desde esse aspecto de negócio, como que você entrega uma consultoria IA, como que você prospecta, como que você faz ofertas, como que você desenvolve software, qual harness que você usa, camada de compatibilidade. Cara, os últimos 6 meses foi de muita introspecção para entender o que eu queria da minha vida, decisões, arquitetura dessas decisões, do que é estratégico, do que é tático, qual quadrante que eu vou atuar, quais são as frentes, quais são os motores, mas o mais legal que de forma mais esperta que das outras vezes, eu acabei logando e construindo tudo isso, o que me gerou bastante material para passar para você. Por último, eu queria fazer um convite, eu tô com vontade de conversar com você, cara. Eu tô com vontade de me reconectar com as pessoas. Chega de ficar já nesse quarto escuro estudando. Tem que colocar isso agora para fora. Portanto, eu vou criar aqui um link de um server Discord, pensando em todas as opções que a gente tem. Eu acho que o server Discord faz sentido neste momento. Muito mais sentido que o WhatsApp, porque eu acabo não conseguindo fazer a devida atenção. Portanto, eu acho que um server Discord a gente consegue organizar melhor as coisas lá. Ele está gratuito por tempo determinado, por tempo específico. Eu posso colocar ele depois pago. Se você é aluno, me manda uma mensagem, entra no server Discord, me manda uma mensagem, me marca que eu vou colocar você num label lá diferente, que dá acesso a algumas outras salas, até por privilegiá-lo, e é uma forma de eu falar, cara, obrigado, porque foi com o suor do seu trabalho que você pagou o curso, me remunerou. Então isso é uma coisa que já estava me incomodando bastante também, que era legal, cara, o que que você vai fazer com todos os caras que te remuneraram? Isso não é certo, isso não é correto, deixar as pessoas assim.
Portanto, ou eu liberava todo esse conhecimento de novo, ou então eu dava à frente e decidi pela segunda opção de trazer todos esses conhecimentos e também já evoluir. Cara, já tá ficando muito grande o vídeo, já tá ficando muito longo, totalmente sem roteiro, os gráficos do YouTube vão ficar malucos aqui, totalmente, um vídeo totalmente não padrão YouTube, com gancho, corpo, CTA, enfim. Mas, sinceramente, eu acho que é uma conversa e é o que eu gostaria de estar trazendo para você, principalmente nessa era de IA, que todo mundo fala da mesma coisa, fala do mesmo conteúdo, ninguém diz como se aplica, são só prompts ou a forma de você utilizar o Cloud Code com fórmulas mágicas. Acho que isso vai ser uma conversa bastante interessante. Portanto, já marca aqui embaixo nos comentários o tipo de assunto que você gostaria de ver mais. Se conecta comigo lá no Discord e a gente se fala. Eu já estou 15 minutos atrasado da minha consultoria, que eu marquei era 8h30, são 8h46. Então, beleza. Obrigado. Clica no link aqui abaixo, entra no server. E sim, vou lançar mais cursos, vou fazer atualizações. Então, a gente vai voltar a conversar um pouco mais sobre esse assunto, só que agora de uma forma muito mais integrada, porque a gente deixa de dar foco à ferramenta e vai para o tático e estratégico, que é a linha que você vai se colocar acima dos caras que cobram barato. Rodar prompt, rodar Cloud Code, qualquer um consegue. O difícil é pensar no ter o que fazer, no sentido de que modelar, como resolver os problemas. E isso eu estou passando todo um método de raciocínio que ele é bastante interessante. Então, de novo, agradeço você, peço desculpa e também obrigado pela paciência. Até o próximo vídeo. Vou lançar mais vídeos assim, por favor, dê feedback se você prefere vídeos hiper, mega produtizados, gravados com roteiros, etc. Ou eventualmente conversas informais como essa. Até mais. Tchau, tchau.